Bom dia, caros alunos. Vamos ter mais uma live. E essa live de hoje vai iniciar o último tema do nosso trimestre. Nós vamos falar sobre esferas. Sou eu? Isso. Próximo slide. Vamos ver se estão indo. Então a gente vai falar sobre esferas, tá certo? Passa mais um. Então, lá no nosso livro, na página 700, começa o assunto esfera. E no 13.13 a definição, certo? Sólido geométrico de revolução limitado por um conjunto de pontos do espaço que equidistam de um ponto chamado centro. Então, um sólido geométrico, tá? É um sólido geométrico, tá? De revolução. Por que ele é de revolução? Porque ele é gerado, certo? Por meia, né? Meia circunferência. Quando você gira pelo eixo, você produz a esfera, tá certo? Por isso que ele é chamado sólido de revolução. Mais um slide para a gente. Mais um slide. Aí, isso. Então a gente vai falar agora dos elementos da esfera. Então, o primeiro que a gente tem que aprender é o círculo de raio máximo, que é o círculo de maior raio e perpendicular ao eixo. Então, aqui, ó, nós temos o círculo de raio máximo, tá? É essa parte vermelha da esfera aqui. Ele é chamado de círculo de raio máximo, tá? Depois nós temos o eixo, reta perpendicular ao círculo de raio máximo. Então, essa reta verde, que vocês podem observar aqui, ó, essa reta verde é o nosso eixo, tá certo? Aquele eixo que nós usamos aqui para rotacionar a semicircunferência e gerar a nossa esfera. O centro da esfera é o centro do círculo de raio máximo. Então, o centro da esfera é o centro desse círculo que tem o maior raio da esfera. O diâmetro é o diâmetro do círculo de raio máximo. Então, essa reta azul que nós estamos vendo ali será o nosso diâmetro, tá certo? Então, o diâmetro da esfera é o diâmetro do círculo de raio máximo. Corda são todos os segmentos de reta interna da esfera com extremidade na superfície. Agora, observem essa reta vermelha, tá certo? Essa reta vermelha é uma corda, tá certo? A corda, ela tem extremidades na superfície da esfera. O nosso eixo, tá? Esse eixo seria uma corda de maior comprimento, tá certo? Polos. Os polos são os pontos de interseção da superfície da esfera com o eixo da esfera. Então, nós temos dois polos, como vocês veem em geografia, né? Temos um polo aqui e outro polo embaixo, que é exatamente a interseção do eixo, que é essa reta verde, com a superfície da esfera, tá certo? Em geografia a gente aprende que é o polo norte e o polo sul, né? Equador é a circunferência do círculo máximo. Então, como eu disse aqui, ó, você tem esse círculo vermelho, tá? E o equador é a circunferência que limita. Então, ela está sobre a superfície da esfera. Limita o círculo de raio máximo. E vocês aprendem também, né, em geografia, o equador da Terra, né, uma linha imaginária, né, que passa paralelos. Paralelos são quaisquer circunferência paralela ao equador. Então, aqui, ó, botei apenas dois, tá? Então, essa circunferência aqui, então, a circunferência linha, ela está sobre a superfície da esfera. Então, esse aqui é um paralelo e aqui nós temos mais um paralelo. Então, eles são paralelos ao equador. Meridianos são quaisquer circunferência cujo diâmetro do círculo pertença ao eixo da esfera. Então, o meridiano é essa linha aqui, ó. Então, ela é uma circunferência, né? Está em cima da superfície da esfera. E ela é perpendicular ao eixo da esfera. Hemisférios
são cada semi-esfera limitada pelo círculo de raio máximo. Então, agora abrindo aqui, ó, nós temos dois hemisférios. Né? Em geografia, nós aprendemos que temos o hemisfério norte, onde está a Europa, e o hemisfério sul, onde está a América do Sul, certo? Então, esses são os hemisférios, duas semisferas, tá certo? Passa mais um pra gente. Interior da esfera. Então, interior da esfera é o conjunto de todos os pontos que estão menor, né? São menor, estão lá dentro da superfície, né? Então, nós temos a superfície da esfera, os pontos que estão dentro da superfície é chamado de interior da esfera. Superfície. Então, como eu falei aqui, ó, essa parte que nós vemos aqui é a superfície da esfera. Vocês vão aprender na aula do professor Mário a calcular a área dessa superfície e calcular o volume dessa esfera. Aqui é só a apresentação. Exterior à esfera. Então, exterior à esfera é qualquer coisa que esteja na parte exterior, né, da superfície da esfera. Então, todos os pontos que estão fora da esfera são chamados de exterior da esfera. Mais uma. Posições relativas. Então, vamos falar agora sobre posições relativas. Agora, primeiro entre ponto e uma esfera. São três as posições relativas. Como nós vimos, nós temos o interior da esfera, a superfície da esfera e o exterior da esfera. Ponto interno da esfera. Um ponto interno da esfera, somente se a distância entre o ponto e o centro da esfera for menor que o raio da esfera. Então, aqui, um ponto está dentro da nossa esfera. Mais uma vez aqui, né? O ponto está dentro da nossa esfera, somente se a distância do ponto ao centro for... subiu aqui. A distância do ponto ao centro, então, distância, certo? Essa distância vai ser esse segmento de reta, PO, for menor que o raio da esfera. Então, a distância do ponto ao centro for menor que o raio da esfera, esse ponto será interior à esfera. Dúvidas até aí? Passa mais um. Agora, o ponto na superfície da esfera. Então, agora o ponto está nessa área aqui, né? Vocês vão aprender a calcular. Está nessa área aqui. Vamos chamar assim, em cima da esfera, né? Em cima da esfera. Então, o ponto está na superfície da esfera, sem somente ser, a distância entre o ponto e o centro da esfera é igual ao raio da esfera. Então, mais uma vez aqui, ó. Então, se a distância PO, né, que é a nossa distância PO, ela for igual ao raio da esfera, esse ponto está na superfície da esfera. Dúvidas até aí? Mais um. Vamos ver agora o ponto externo à esfera. Um ponto externo à esfera, somente ser, você já deve estar até sabendo como achar, se entre o ponto e o centro da esfera for maior que o raio da esfera. Então, a distância entre o ponto e o centro da esfera, que é o PO, né? Esse segmento PO, ele for maior que o raio. Então, qualquer ponto que a distância desse ponto ao centro da esfera for maior que o raio, ele será um ponto externo à esfera. Falamos do ponto, certo? Agora vamos falar da esfera, da reta. Falamos do ponto, vamos falar da reta. Reta são três também posições. Reta secante é uma esfera. A reta é secante à esfera, sem somente ser a distância entre a reta e o centro da esfera for menor que o raio. Então, a distância, que é o segmento PO, né? Que é O, se ela for menor que o raio, então essa distância aqui, ó, de P a O, que a gente chama de Pzinho,
se esse D, que essa distância é menor que o raio, essa reta ela é secante. Lembrando que para a gente achar a distância entre uma reta e um ponto, tem que ser perpendicular, tá, gente? É isso aqui, ó. Distância de um ponto a uma reta perpendicular. A gente está falando dessa reta aqui, certo? E do ponto que é o centro, né? Ó, nós pegamos um ponto aqui na reta e para achar a distância entre a reta e o ponto é perpendicular. Então, esse aqui que é o nosso D. Dúvidas nisso? Não? Se não há dúvida, diga. Vamos passar para o próximo. Reta tangente à esfera. Então, a reta é tangente à esfera, tá? Então, vamos lembrar lá do ponto. O ponto na superfície da esfera, se o raio for igual a essa distância, né? Do ponto ao centro. Então, a reta vai ser tangente à esfera, C e somente C, a distância PO for igual ao raio. Então, lembrando mais uma vez, né, que essa distância da reta ao ponto, ela se faz a 90 graus, certo? Não pode pegar um ponto daqui da reta e tentar achar a distância, que não vai dar. Então, tem que ser a 90 graus. Dúvidas disso? Não? Todo mundo vai. Passar para o próximo. Reta exterior. Não lembrando de ponto, ponto exterior, quando a distância do ponto ao centro for maior que o raio. A mesma coisa para a reta. Se eu tenho uma reta e quero achar a distância da reta a um ponto, que aqui é o centro, eu vou escolher um ponto sobre a reta aqui, né, perpendicular a ela, que ligue esses dois pontos. Então, a distância aqui, ó, que é o segmento PO, se ela for menor que o raio, maior que o raio, aí é difícil, né? Maior que o raio, não a distância, aqui. Quando a distância do ponto ao centro for maior que o raio, ela é externa, tá? Dúvidas aí? Nenhuma dúvida. Então, agora a gente está falando só sobre os conceitos, né? Que vocês vão precisar saber para a aula do professor Mário, que vai entrar volume e a área da superfície. Agora, a posição relativa entre o plano e a esfera. Então, lembramos do ponto, temos o ponto interno, o ponto externo e o ponto na superfície. A mesma coisa para o plano. O plano ele vai ser secante à esfera, sem somente ser a distância entre o plano e o centro da esfera for menor que o raio. Então, mais uma vez aqui, ó, eu vou ter que encontrar um ponto, né? Então, distância, aqui vamos cruzar. Aqui é O, tá certo? E aí a gente vai pegar aqui, ó, os pontos aqui. Então, presta atenção. Para mim saber a distância da reta ao centro, eu preciso de um ponto na reta perpendicular. Eu traço uma linha perpendicular entre esse ponto e o centro, não é isso? Agora eu vou ter que ter a mesma coisa. Eu vou precisar de uma reta na superfície para me descobrir a distância desse plano ao centro. Então, mais uma vez aqui também a distância PO. Se ela for menor que o raio, o plano vai ser secante. Dúvidas? Então, o plano é secante se a distância entre o plano e o centro for menor que o raio. Uma dúvida, vamos seguir. Plano tangente à esfera é a mesma sequência do ponto. Um ponto ele está na superfície, né? Quando a distância do ponto ao centro da esfera foi igual ao raio. No plano é a mesma coisa, na reta também, e no plano vai ser a mesma coisa. O plano ele vai ser tangente quando a distância do ponto, desse plano, né, até o centro, aí lembrando que a medida é perpendicular, né? Então, a distância PO for igual ao raio. Então, quando a distância do plano ao centro for igual ao raio, eu tenho um plano tangente à esfera. Lembrando que tangente, ele só vai tocar exatamente nesse ponto aqui, tá? E o interessante é que sempre a reta, o plano tangente, né? Aí você tem a reta aqui tangente.
esse ponto sempre vai ser a 90 graus, tá certo? Próximo. Agora o plano ele é exterior. O plano ele é exterior, como no ponto que nós vimos, sempre que a distância PO, né, do ponto sobre o plano, tá? E a distância do plano, lembrando também que ele faz a 90 graus, certo? Essa distância PO for maior que o raio da esfera. Então, o plano é exterior se a distância, que é a distância do plano ao ser, for maior que o raio. Então, esse plano vai ser exterior à esfera. Mais um. Agora, a posição relativa entre duas esferas, tá? Entre duas esferas. Agora não serão mais três, nós temos mais. Olha só. Primeiro, as esferas são concêntricas. Concêntricas quer dizer que elas têm o mesmo centro. Então, elas estão sobre o mesmo ponto, que é o centro da esfera. Duas esferas são concêntricas, se e somente se a distância entre os centros das esferas né, foi igual a zero. Então, aqui, ó, esse Ozinho aqui é o centro da esfera maior, o O2 é o centro da esfera menor. Então, eles não têm distância entre eles, tá? Agora, os raios aqui podem ser, aqui não foi colocado, mas podem ser diferentes, tá? Quando eles são diferentes, ou seja, esse aqui tem um raio e esse aqui tem outro, tá certo? E tem o mesmo centro, então elas são concêntricas, tá? Agora tem um caso particular das concêntricas, passa mais um, que são as esferas coincidentes. Então, na esfera coincidente, os centros também têm distância zero, então eles estão um sobre o outro, e o raio tem a mesma medida. Mesma medida. Então, elas são coincidentes. Quando a distância entre os centros é zero, os centros, né, estão na mesma posição e os raios são iguais. Então, esse aqui é um caso particular das concêntricas. São esferas coincidentes. Mais um. Esferas tangentes interiores. Então, aqui a esfera tangente aqui, ela está dentro da outra esfera. O que difere ela da coincidente e da concêntrica? É que os raios estão fora. Tá? Os centros estão em posições diferentes dentro da esfera. Esse centro aqui, esse O aqui, é interior à esfera maior e interior à esfera menor. Tá? Então, duas esferas são tangentes interiores, C e somente C. A distância entre os centros da esfera foi igual à diferença dos raios da esfera. Preste atenção nisso, isso é questão, hein? Isso aqui é questão. Então, elas são tangentes interiores, ó. Então, a distância entre os dois centros, tá? For igual à diferença entre eles. Tá certo? Então, essa distânciazinha aqui, ó, a distância entre os centros, foi igual à diferença. Então, veja só, se eu tenho esse raio aqui, então eu posso trazer ele para cá também, né? Então, você vê aqui, ó, que esse raio R1 menos o R2, ó, sobra exatamente essa distância aqui. Então, elas são tangentes interiores quando a diferença entre os raios foi igual à distância entre os centros. Dúvida nisso, pessoal? Isso aqui é importante, cai em prova isso aqui. Vamos para mais um. As esferas agora são secantes. Então, as esferas são secantes, sem somente ser a distância entre os centros for menor que a soma dos raios. Então, vamos ver aqui, ó. A distância entre os centros é essa aqui, ó. Tá certo? Aí eu tenho agora esse raio aqui, que eu posso dizer que ele vem até aqui, ó. Tá certo? E esse raio que vem até aqui, ó. Tá certo? Então, veja só. Ele diz que as esferas são secantes, sem somente ser a distância entre os centros da esfera for menor que a soma dos raios da esfera. Então, aqui, ó, a distância entre os centros for menor que
que é a soma dos raios. Então, tem os dois raios, né? Os dois raios. E se a distância entre os centros, que é essa distância aqui, for menor que a soma dos dois, elas obrigatoriamente estarão cortando, né? Uma com a outra, ou seja, secante. Dúvida? Não dúvida. Nem informações. A próxima. Esferas tangentes exteriores. Então, veja só, a gente tinha a concêntrica, a coincidente, a tangente interior, agora a tangente exterior. Então, duas esferas são tangentes exteriores, 6 somente se a distância entre os centros da esfera foi igual à soma dos raios. Então, aqui, ó, essa aqui é até lógica, olha só, a distância entre os dois raios é essa reta D aqui, certo? E ela é exatamente a soma dos raios. Esse aqui é o R2, esse aqui é o R1. Então, quando a distância dos centros for igual à soma dos raios, eu tenho tangentes exteriores. Dúvidas? Também é questão, isso é questão, hein? Tá em provas por aí. Mais uma. Esferas externas. Agora vocês veem, elas não se tocam, não estão secantes, não são coincidentes. Elas são externas. Duas esferas são externas quando a soma dos raios for menor que a distância entre elas. Ou, a gente pode dizer, que a distância entre os centros, certo? For maior que a soma dos raios. Então, toda vez que a distância, eu pegar essa distância e ela for maior que a soma dos raios, né? Tá, isso aqui a mais, elas serão externas. Dúvidas, reclamações? Não? Vamos para o próximo. Se não há dúvidas, há dívidas, né? Aí começam as dívidas. Exercício número 15. É um exercício resolvido do livro. Então, como é que resolve ele? Uma reta secante a uma esfera de centro O e raio R dista 6 centímetros do centro e determina uma corda AD de comprimento 16 centímetros nessa esfera. Calcular a medida do raio. Vamos lá. Então, nós temos uma esfera, certo? E temos uma reta secante. E a reta secante? A reta secante é quando ela corta a esfera, não é isso? Aqui nós temos a reta secante, certo? E diz o quê? Ela dista do centro, né? Ela dista do centro 6 centímetros. Então, se o meu centro está aqui, ó, aí lembrando mais uma vez, a distância em ponto de reta tem que ser a 90 graus, tá certo? E um fato interessante, que vocês devem ter visto, tem circunferência e círculo. Essa distância sempre será, gravou? Sempre será no ponto médio. Tá certo? Nós usamos isso aqui, inclusive, para você restituir o centro de uma circunferência, tá? Você pega a reta tangente, outra reta secante, outra reta aqui, e você descobre o centro. Lembram disso? Então, voltando para cá, então isso quer dizer o seguinte: o avião passando, primeiro instante, o avião passando, só um momento. Tem que aviasar a aeronáutica que tem algo aqui. Mais uma vez, tem um avião passando, dá a corridinha na janela, vai ver, deve ser um caça. O barulho aqui não dá, né? Vocês estão ouvindo o barulho aí em casa? Diminuiu, vamos lá. Então, como resolver? Então, nós vemos o seguinte: pelos dados ali, né? Uma reta secante, é isso? E ela dista 6 centímetros, é isso do centro. Então, aqui, ó, esse B aqui é igual a 6 centímetros. E foi dito que esse arco AB, né, que chamam de AB, essa corda AB, corda, estamos dentro da esfera, tem 16 centímetros. Então, AB tem 16. Como
ela corta exatamente no ponto médio aqui, a distância entre o ponto e a reta aqui, secante. Então, aqui tem 8 centímetros. Opa, beleza aqui, ó, olha só. Eu achei aqui um triângulo retângulo. Quando eu acho o triângulo retângulo, eu lembro logo de quem? De um amigo chamado Pitt. O Pitt, né? Pitt é o Pitágoras, gente. Pitágoras. Então eu tenho 6, 8 e quero achar essa distância aqui, ó, o raio. É isso? Calcular o raio. Quero achar o raio. Então, lembrando de Pitágoras, né? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, positivo. Eu vou achar o meu raio. Então, a hipotenusa é o raio. A hipotenusa é o raio. Raio ao quadrado é igual. Aí os catetos você escolhe. Eu vou escolher B como 8. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E aí dá o que isso aqui? R ao quadrado é igual a 64 mais 36. Soma aí, 64 mais 36 é igual a 100. Raiz quadrada de 100, que é 10 centímetros. Tá certo? Agora, um detalhe para vocês gravarem é o seguinte: isso aqui é chamado de triângulos pitagóricos também, né? Então, toda vez que vocês acharem triângulo retângulo com essas medidas aqui, ó, 5, 3, aqui vai ser 4. Se você acha 10, 8, aqui vai ser 6. Tá certo? Porque são múltiplos desse triângulo aqui, ó. Tá certo? Tem um outro também pitagórico, vai gravar também, é o 13, 12, 5. Também para gravar, lembrando sempre que é triângulo retângulo. Tá certo? Dúvida nessa questão? Então, uma reta secante é uma esfera, e centro O, lembrando então lá de reta secante a esfera, ela corta toda a esfera, né? Tá certo? E diz que ela dista 6 centímetros do centro. E determina uma corda AB de 16 centímetros. O interessante aqui, nessa questão, foi o aluno saber, primeiro, que a distância do ponto à reta é feita a 90 graus, tá certo? E que quando a reta ela é secante, a um círculo ou uma circunferência, o ponto médio dela é que faz essa ligação centro-esfera, centro-reta, tá certo? Então não há dúvidas desse. Vamos para a dívida, que é a próxima questão. Aí eu dei a resposta, né? Essa eu dei a resposta. Em plano alfa, secciona uma esfera, então está aqui o plano. Cortou a esfera. Cortou a esfera, eu lembro lá do plano secante. Então, secciona secante. Uma esfera de raio 10 centímetros. Então, esse aqui é o nosso raio, tá certo? 10 centímetros. A distância de 6 centímetros do seu centro. Então, aqui, ó, plano alto, cortou aqui, ó, a 6 centímetros. Então, lembrando que a distância do centro ao plano, também nós vimos, é perpendicular, tá? Calcule a medida R do raio da seção plana, determina por essa esfera. Ah, tá. Então, vamos cá. Então, quer saber aqui, ó. Quando o plano corta a esfera, ele corta fazendo um círculo. Certo? Então, quer saber exatamente esse raio aqui, ó. O raio ali. Ah, mas aí eu dei a questão, né? Eu dei a questão por quê? Porque eu falei que todo triângulo pitagórico, né? Lembra aqui, triângulo pitagórico, que é 3, 4, 5, e seus múltiplos, certo? Aqui podia ser 9, 8, 10, tá certo? Aqui poderia ser 12, 20, 16, tá certo? Então, são tudo do quê?
sai daquele 3, 5, 4. Então, triângulo retângulo 3, 5, 4 é um triângulo pitagórico que eu sempre poder calcular, sem precisar calcular. Nós vamos calcular ele aqui. Olha só, a hipotenusa é 10. 10 ao quadrado. Um cateto é 6, 6 ao quadrado. Mais R ao quadrado que é outro cateto. Então, 100 é igual a 36, mais R ao quadrado. Aí, passando 36 para cá, subtrai de 100, 64 igual a R ao quadrado. Então, R vai ser raiz quadrada de 64, que é 8. Mas aí eu já sabia, porque se é 3, 5, 4, se é 6, 10, então aqui é 8. Então, isso é para a gente gravar, para ser mais rápido os cálculos nas provas, certo? Triângulos pitagóricos. Tem outros, eu só lembro desses dois. Mais um exercício. E agora esse é bacana. Alguém resolve ler e manda a resposta? Ninguém se atreve a resolver essa questão aqui e mandar a resposta? Não, pega o livro, que no livro tem a resposta. Então, vou botar uns dados aqui enquanto pensando. Eu tenho centro, vou chamar de 1. Que esferas são essas? Essas são esferas tangentes exteriores. Mas aí eu lembro de tangentes exteriores, que a soma dos raios é a distância dos centros, né? Então aqui, ó, ligando os dois raios, os dois centros, R1, R2. Então vamos ver os dados, ó. Duas esferas tangentes exteriores, e tangente a um plano, né? Esse plano aqui, ó, plano alto, dos pontos A e B. Então as duas esferas estão nesse ponto A e B aqui, ó, em cima do plano. Tem raios medido 9 e 4. Então esse aqui, ó, é 9 e esse aqui é 4. Ele quer a distância AB. Distância AB. Aí vamos lembrar, né? A distância de um plano ao centro da esfera é feito a 90 graus. Então aqui, ó, se eu descer aqui, eu encontro essa distância aqui, que eu já sei, que eu fui falado, isso aqui é raio. Raio é 9. Esse raio aqui é 9. E é a mesma coisa para essa aqui, né? A distância de um plano tangente à esfera, essa distância é igual ao raio. Então aqui também é 4. Tá certo? Dúvidas aí? Como é que eu consigo agora? Eu tenho que achar a distância AB. Tá certo? Como é que eu vou achar isso? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou partir para o nosso triângulo retângulo e usar Pitágoras. Aqui, ó. Se eu traçar uma reta paralela a essa reta que mantém o AB, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aqui também é 90 graus. E eu trouxe agora o meu AB para cá, ó. A, B. Tá certo? Então aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 4. Se eu trouxe isso para cá, eu tenho que subtrair de 9. Essa distância aqui, ó, é 5. Cuidado, hein? Naquele triângulo pitagórico, para mim saber já resolver, o 5 tinha que ser hipotenusa, ele não é hipotenusa. Tá certo? E agora esse pedaço aqui, ó, dos centros O1 e O2, eu lembro de tangentes exteriores, que nas tangentes exteriores é a soma, né? Então, eu vou pagar aqui um instantinho. É a soma dos raios. Então, essa distância de O1 a O2 é a soma dos raios. 13. Não. Aí não, aí eu dei a resposta também. Eu dei a resposta tudo na primeira questão, como foi ensinar os triângulos pitagóricos, né? Mas eu vou calcular. Então, eu tenho 13 e 5, hipotenusa e cateto, e quero achar esse cateto. Vou tirar o triângulo para cá, ó. Então, aqui é 13, aqui é 5. É um triângulo retângulo, quero achar esse aqui. Usando Pitágoras, 13, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, tabuada de potência.
5 ao quadrado é 25. Tá? Lado de potência. Agora eu passo 25 para cá subtraindo, né? 9 menos 5 é 4. 6 menos 2 é 4. Sobrou 1. Ah, isso aqui todo mundo sabe. Tá? Lado de potência sabe que é isso aqui, né? Então x é raiz quadrada de 1, 4, 4. Todo mundo já sabe. É 12. Ah, mas já era lógico, né? Porque o triângulo pitagórico, né? Além do 3, 5, 3, 4, 5, nós temos também o 13, 12, 5. E seus múltiplos. Dúvida aí? Pergunta? A Isabel fez um comentário. Sim. Daria para calcularmos, caso tivesse sido dada a área desse trapézio, sim. Sim. Temos a base maior, a base menor, isso. A altura. Aí faltou ele dizer a área, né? Isso aí, Isabel, exatamente para construir outros exercícios. Agora que nós já sabemos, né? A altura, aí você constrói um exercício aqui. Você pode omitir, por exemplo, esse 13 aqui, certo? E usar só isso aqui. Muito bom. Aí pede exatamente essa distância. Dá essa menor, o raio menor, e pede o raio maior. Bom, quanto tempo? Faltam 3 minutos. 3 minutos para acabar. Então vamos falar mais uma vez sobre a nossa esfera. Esfera, lembra que é com essa, né? Esfera é uma fera que deixou de ser fera, né? Com X. Gostou dessa? Então vamos falar da nossa esfera. Então é um sólido geométrico. O que é sólido? Ela é toda completa, tá? Aqui, para a gente ver os elementos, ela é uma casca, tá? Ela é uma casca. Uma situação interessante da esfera, gente, é que o matemático Riemann, ele falou sobre a superfície esférica, tá? E na superfície esférica é criada uma outra geometria. Uma outra geometria. Porque lá na geometria plana, nós dizemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, certo? Mas já na geometria esférica, ou chamada elíptica, tá? Já não é assim. O triângulo que é formado na geometria esférica, a soma dos ângulos internos é maior que 180. Parece que não vai. É maior que 180. E outra coisa interessante é o seguinte, sobre a superfície esférica, se você traçar um ângulo de 90 graus e seguir sempre nessa reta a 90 graus, e você seguir outro a 90 graus, vocês vão sempre se encontrar no polo. Veja só, na geometria plana, retas paralelas, né, nunca se encontram. Elas mantêm sempre a mesma distância. Já na esférica, o que acontece? Se eu lançar uma reta a 90 graus e em outro ponto da superfície da esfera eu lançar outra a 90 graus, eu vou me encontrar. Então, sobre a superfície esférica, ou seja, a geometria elíptica, não é verdade. Tá? As retas aqui são a 90 graus e elas se encontram, elas não mantêm a mesma distância. Além da geometria elíptica, existe a geometria hiperbólica, em que o triângulo, a soma dos ângulos internos, é menor que 180. Então, a soma dos ângulos internos, chamar de θ a soma, tá? É menor que 180. Então, não é só a geometria plana que existe. Existe a hiperbólica e a geometria elíptica. Terminamos já? Acabou? Então, bom final de semana, né, para vocês. E até a aula do professor Mário, que vai falar sobre volume, áreas, cunhas e fusos. Tá? Importante.